Estamos de volta. Direito de defesa. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Laura Benda, juíza do trabalho e presidenta eleita da Associação Juízes para a Democracia, e Tiago Gomes Anastácio, advogado criminalista e diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD. Juiz investigando, perde isenção para julgar? Ele já apontou, Tiago e Laura disseram sim. Fica estranho, por isso que houve uma evolução no campo do direito da democracia, demarcando o espaço, né, da acusação e do julgamento. A gente terminou o primeiro bloco respondendo perguntas enviadas por internautas e eu vou continuar com elas, tá certo? Olha aqui, há muitas perguntas, vamos ver quantas a gente consegue responder. A Mariel G. Lória Albert pergunta: quais perspectivas devemos ter em relação a uma resposta evolutiva que combata o abuso de autoridade? Qual é a perspectiva que a gente tem para constituir um sistema de justiça que, de fato, seja capaz de combater o abuso de autoridade? A perspectiva não é boa, mas eu acho que a intenção é o fortalecimento democrático, inclusive do judiciário, como eu disse antes, né? Um judiciário, inclusive, mais aberto a controle social, mais aberto a tudo isso. O que não necessariamente está contido neste projeto de lei do abuso de autoridade. Que se por um lado refreia algumas coisas que podem estar acontecendo, por outro lado também pode ser um perigo para que o juiz não possa falar, para que só um determinado tipo de juízes possa existir. E isso pode ensejar, inclusive, perseguições ideológicas e uma série de coisas que já acontecem no país. Ou seja, de certa maneira, você está achando que o projeto de lei de abuso de autoridade pode ser também uma ferramenta da disputa política do momento? Eu tenho certeza que será. E eu tenho certeza que, assim como uma série de outras coisas, não estarão todos submetidos ao mesmo rigor desta lei. Mas, possivelmente, os juízes progressistas, os juízes contra-majoritários, aqueles de nós que já somos perseguidos por pensar o que pensamos, né? Por exemplo, os juízes garantistas no campo penal. Porque, inclusive, serão julgados pelos próprios juízes, né? Pelos seus pares. Muito bem. Rogério de Santos Moraes, qual o prejuízo da defesa quando há um apelo midiático que antecipa a condenação de um acusado ou suspeito, como temos verificado atualmente, especialmente no caso do ex-presidente Lula? Absoluto. Absoluto. Absoluto, porque o juiz que deveria prestar contas à população no processo, ele passa a sofrer uma pressão terrível também do mundo que o envolve. Exemplo super simples. O que se espera do juiz Sérgio Moro? A população quer que ele condene o presidente Lula e todos os políticos envolvidos na Lava Jato. Uma boa parte da população quer isso. Se ele absolver, o que vai ser de herói da expectativa? Passará a vilão. Exato. E um juiz pode trabalhar nesse clima? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Rogério de Santos Moraes, mais uma pergunta dele, mas agora em dupla aqui com o Francisco Newton Santos. Estão assistindo juntos, valeu. A quem recorrer na arbitrariedade da justiça quando o direito de defesa é ameaçado? Se soubemos que até mesmo na última instância não tem garantido o que entendemos como justo, são as cortes internacionais, como se procede? É uma pergunta e tanto. Assim, no caso concreto e imediato é muito difícil. Existem as cortes internacionais, existe a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e todos esses tipos de instâncias da ONU, mas assim, isso é uma coisa que é resolvida mais a médio e longo prazo. É resolvida começando a se questionar se o acesso ao judiciário, a forma como é o concurso, a forma como são as indicações políticas nos tribunais superiores, se isso é razoável, né? Porque é aí que a gente garantiria um ambiente mais democrático. Tiago, quer falar sobre isso? Quer dizer, é possível recorrer ou... A minha resposta instintiva é chamar o Papa Francisco para resolver isso. Mas, de fato... popular vá reclamar ao bispo. Exatamente. Mas nós temos uma questão muito simples. A mesma coisa que eu falei na pergunta anterior sobre o que envolve a vida social do juiz Sérgio Moro,
envolve também os juízes de todas as instâncias. Hoje, a população, infelizmente, e aí vai depender da decisão do juiz, porque de vez em quando odeiam o Ricardo Lewandowski, às vezes amam o Ricardo Lewandowski. Às vezes odeiam o Gilmar Mendes e de vez em quando amam o Gilmar Mendes. Todos esses juízes sofrem com essa falta de liberdade e falta de respeito à magistratura. Tem um antigo poema do Jean de La Fontaine que termina assim: ao magistrado ignorante, a toga é saudade. O juiz é o juiz, eu posso discordar dele. E se eu discordo dele, eu recorro. Mas eu respeito o juiz. Eu respeito a autoridade que eu mesmo dei a ele, de forma democrática. Eu, você, a própria Laura, se deu essa liberdade. Então nós temos uma questão muito de respeito também. Porque se a população respeitar o judiciário vai ser livre para ser sábio. O problema é que o judiciário tem problemas seculares. Esse é o grande problema. Porque também as pessoas, para serem respeitadas, precisam se dar o respeito. E o judiciário tem mostrado um conjunto de, digamos, vazamentos importantes, né? Vazamentos, aqui estou falando não de vazamentos seletivos, mas de vazamentos como uma máquina, né? Está vazando, quer dizer, a gente tem problemas importantes no judiciário. Posturas inadequadas, inclusive, de ministros do Supremo se degladiando, isso é terrível. E eu digo uma coisa, quer dizer, essa ideia que eu já cheguei a apontar aqui, de o judiciário, diante da crise da política, que está muito mais próxima, né, do executivo e do legislativo, porque são políticos eleitos, etc., né, do campo específico da democracia eleitoral, né, com a crise desses poderes, com a crise dos políticos, o judiciário se arrogou uma posição de tomar o poder e de transformar o judiciário na política, de fazer política via judiciário, tentar fazer um projeto de país via o judiciário. Quando ele faz isso, a meu ver, ele perde o respeito porque ele não se dá o respeito, porque ele deixa de ser judiciário. Estou errado ao dizer isso? Você não está errado. Claro, eu não posso generalizar, eu não estou dizendo que é o judiciário inteiro, mas há certos atores no judiciário, segmentos do judiciário, que têm agido dessa maneira, né? Eles têm agido dessa maneira e o grande problema do judiciário o judiciário sofre, e sofre mesmo, não só com essas questões das ofensas públicas, mas sofre com uma quantidade de processos absurdo. Imagina quantos processos a Laura deva ter. É um absurdo. Convenhamos, não dá tempo de ser justo. Ser justo é um exercício que impõe meditação, calma, paciência. Agora, um juiz com 7, 8 mil processos para julgar, com o CNJ exigindo exercício judicante, não dá. Produtividade. Julgador. Não tem como. A questão que você coloca é de teorias, não são teorias constitucionais, mas é uma discussão bastante ampla que ganha um mundo, que é interessantíssima, que é sobre a questão do ativismo judicial. Sim. Eu sou favorável ao ativismo judicial positivo sobre direitos. Mas hoje eu sou mais refreado porque eu percebo que no momento em que o judiciário fala homens e homens podem se casar, eu aplaudo, eu concordo com isso. Mas por que eu acho que já não deveria ter sido o Supremo a fazer isso? Porque eles também decidiram que ser considerado culpado após o trânsito em julgado não é bem isso. A partir da segunda instância pode prender. Quando você abre esse flanco de possibilidades do judiciário interpretar como politicamente se quer, você faz do judiciário político, esvazia o legislativo e fica à mercê dos interesses pessoais, que às vezes são respeitáveis, dos juízes. Sim. Mas institucionalmente não deveriam ser eles a prevalecer, os interesses pessoais e as visões pessoais. Até porque, e no campo da democracia, se o poder de fato emanasse do povo, né, a gente não poderia suprimir ou secundarizar outros poderes que de fato são eleitos pelo povo, e o judiciário no Brasil não é. Em outros países até juiz, enfim, tem que disputar o voto nas suas comarcas e tal. No Brasil não, né? São cargos conquistados, eu sei que isso é polêmico, enfim, mas cargos conquistados por concurso público
que a população assim definiu, ao colocar representantes, criaram uma Constituição que assim definiu. Perfeito. Tá certo? Então a gente está legitimando, é isso mesmo e tal, mas de todo modo é preciso sopesar e ter um certo equilíbrio entre os três poderes da República, não é? Não é, Laura? Eu acho que é, e acho, para tentar ser simples, é mais ou menos no seguinte sentido. Pode haver ativismo judicial entendendo-se o juiz ou o judiciário como garantidor de direitos. Então, a gente pega o princípio do não retrocesso, que é aquilo que já está estabelecido pelo nosso sistema legal e constitucional, ali para mais, o judiciário existe. Ele existe para isso, ele não existe para mudar o rumo da República. Mas ele existe aí sim para eventualmente suplantar os outros poderes naquilo que eles estiverem sendo omissos ou que estiverem sendo insuficientes. É nesse sentido que ele vai garantir a ordem jurídica. Deixa eu fazer aqui uma rápida provocação, embora concordando totalmente com você. Mas, quer dizer, diante de uma posição como essa, o judiciário, se provocado para analisar o conteúdo da reforma trabalhista, por exemplo, estaria lascado, né? Se tivesse essa tua posição. Porque de lá é tudo para menos, nada para mais. Você tem ali a supressão. É um excelente exemplo do que está acontecendo em sentido contrário no país agora. O Congresso pode fazer isso. O Judiciário não. O Judiciário não. Exatamente. Agora, o Congresso tende a fazer, por conta da conjuntura política, aparentemente, espero que não, mas a minha esperança conta pouco nessa hora, tá certo? Parece que a tendência é de que, embora com alguma flexibilização, com alguma variação ali no Senado e tal, é de aprovar uma reforma como a trabalhista e também a previdenciária, nos termos em que ela está posta, ou perto daquilo que ela está posta, e nós vamos assistir a retrocessos brutais, por exemplo, no campo trabalhista, né? Isso é um negociado sobre legislado num país como o Brasil, é quase uma piada, né? Para mim é uma piada de mau gosto, naturalmente, porque é você imaginar que num país capitalista os patrões vão subitamente resolver melhorar as condições de trabalho e agirem justamente, inclusive em detrimento aos seus níveis de lucratividade no mercado, não vão fazer rodízio de emprego, não vão contratar pelo menor salário, não vão usar o que a lei passará a lhes permitir, né? Eu acho isso quase inominável para mim, é um recuo civilizatório, não é retrocesso político ou trabalhista. A meu ver, é um recuo civilizatório. A gente volta ao debate a níveis pré-existência da ONU, pré-existência de direitos humanos, lá quase no começo da Revolução Industrial, onde você admitia um nível de exploração pelo trabalho, né, enorme. Isso eu diria, mais do que fordista, né? Mais do que mecanizar o trabalho, você volta a uma situação semi-feudal, né? Ou escravocrata quase em alguns casos. Mas essa é a minha opinião diante daquilo que se coloca. Eu falei que era uma provocação porque a Laura é juíza trabalhista. Sim. E a reforma trabalhista e parte do legislativo tem atacado, e do judiciário eu não vejo defesa dos outros setores do judiciário, mas o legislativo, os relatores da reforma trabalhista, da terceirização, eles têm atacado fortemente a Justiça do Trabalho, inclusive dizendo que ela é desnecessária, que ela tinha que acabar. E eu não ouvi ainda vozes, salvo as da própria Justiça do Trabalho, se erguer contra isso, nem no Supremo, no STJ, no Ministério Público, em outros campos, ou do Judiciário ou do Ministério Público. A Justiça do Trabalho está passando pelo pior ataque da sua história, né? Isso é evidente. E o direito do trabalho juntamente com isso, como você está dizendo. A reforma trabalhista, embora possa haver uma proposta de reforma trabalhista pelo Legislativo, é importante lembrar que eles também devem respeitar a Constituição e também devem respeitar o princípio do não retrocesso. E isso não acontece na reforma. A reforma trabalhista é basicamente um arremedo inconstitucional para precarizar todos os direitos trabalhistas que existem hoje. Então, espero muito que ela não passe dessa forma, embora, né, não estejamos muito esperançosos
Em relação a em isso. relação a isso. Bom, mas isso é outro programa. A gente ainda vai continuar discutindo as reformas da Previdência, trabalhista, reforma tributária para criar imposto progressivo no né? Brasil. Essa ninguém discute, né? Taxar fortuna, lucro e dividendo, diminuir o volume no orçamento destinado ao pagamento de juros extorsivos do Brasil, isso não está em debate. Para mim, essas coisas são inacreditáveis. Mas voltamos aqui ao nosso tema de hoje, e o nosso tempo está esgotando. Vou pedir para vocês serem o mais breves possível, embora as perguntas merecessem mais tempo. Mas para dar tempo de fazer todas, Eduardo Selga, ele diz: a ruptura do direito de defesa e outras arbitrariedades não seriam indícios de que o Brasil ainda não atingiu um patamar civilizatório mínimo para o respeito aos princípios elementares do direito? Sim. Sim, né? Não atingiu. Tá certo. Vande Silva, a Operação Lava Jato está fadada ao fracasso por tantas ilicitudes e por tantas ilações e nenhum fato? Não podemos fazer essa afirmação. Não dá para dizer isso? Porque- E não dá para dizer que não existem fatos, tá? Há comprovações de corrupção de vários agentes públicos, Exatamente. da Petrobras e tal, e há, sobre alguns, nenhuma prova até aqui, tá certo? E é preciso separar o joio do trigo, né? E ver que o combate à corrupção é importante e é possível ter democracia com combate à corrupção. O que a gente está Exatamente. dizendo é que a operação, se ela respeitar a democracia, o ordenamento jurídico, ela é bem-vinda. Se ela não respeitar, está dizendo que o combate à corrupção pode ser algo que destrói a democracia junto com ele. Aí a conversa tem que ser outra, né? Célio Gílio de Albuquerque já fez uma pergunta, faz mais uma. Ele diz: um juiz pode ser partidário, como o Moro, e o juiz não pode ser acusado e julgado? Essa lei vale para o Brasil? Essa situação é complicada. Essa pergunta é complicada. O Dr. Sérgio Moro não é um juiz partidário. Ele não é ligado a nenhum partido político, ele não pratica proselitismo político. Ele deve ter as preferências pessoais dele, eu espero que ele tenha ido votar ultimamente. Até imaginem quem ele tenha votado, mas ele não é um juiz partidário. Ele é um juiz que tem uma forma de pensar que é muito parecida com os juízes de instrução, que são os verdadeiros investigadores. São juízes que ajudam a polícia a investigar, e aqui nós demos esse poder ao Ministério Público, foi um equívoco. Os juízes deveriam auxiliar a polícia e depois esses juízes se afastariam desses casos que julgaram, para não parecer aquela cena maravilhosa dos Trapalhões, o Rei do Futebol, que o Didi Mocó bate o escanteio e vai cabecear na área. Esse é o problema. Esse é o problema. Agora, acho que até mesmo ofensas, qualquer ilação contra o juiz Sérgio Moro é complicado e desrespeitoso. Ele é um juiz. Eu indico e vi que ele cometeu erros, como a condução coercitiva, o vazamento das informações, erros que ele deveria ser repreendido, como todo homem público, quando erra, deve ser compreendido. Agora, atacá-lo na sua honra, atacá-lo... Não, isso é absolutamente equivocado. Porque senão eu também admito que ataquem um advogado, ataquem um promotor, por questões de opinião. Claro. Isso é terrível. Seria um equívoco e, aliás, seria fascista e não democrático. Né? Eu agradeço muitíssimo, Laura, Tiago e, claro, a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.